Oi, gente! Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a pastora Lu e hoje eu quero falar com você sobre prioridade. Mas antes de começar esse assunto, já vai se inscrevendo aqui no canal. Não esquece de dar aquele joinha abençoado para me ajudar. E claro, se você gostar da mensagem no final, compartilhe para que outras vidas também possam ser alcançadas através dessa mensagem. Vamos começar? Então pega a tua Bíblia comigo e abra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Aqui, o Senhor Jesus ele estava ensinando através de parábola. E hoje eu quero ser instrumento de Deus na tua vida para também te orientar através desta parábola. Aqui nos conta que alguém prepara uma grande ceia e convida várias pessoas. Mas no momento da ceia, chegam somente as desculpas. Um comprou um campo, não pode ir. O outro comprou juntas de boi, não pode ir. O outro casou-se e não pode ir. E eu quero começar esta mensagem te fazendo uma pergunta. Qual tem sido a tua prioridade? O que tem sido prioridade para você? Talvez nós estejamos exatamente como estes convidados dessa ceia, dando desculpas e desculpas e desculpas para não aceitar o chamado de Deus para nós, para não irmos ao encontro de Deus quando Ele nos chama, para não fazer a vontade de Deus quando Ele quer que façamos. Quais têm sido as desculpas que nós temos dado ao Senhor para não cumprir a sua vontade? Aqui, os bens materiais, a família, o casamento, falou mais alto. Mas a Bíblia diz que a nossa prioridade tem que ser Jesus. Que a nossa prioridade tem que ser o reino do céu. E lá também já está tudo preparado. Há uma grande mesa preparada para nós. A palavra nos diz isso. O Senhor Jesus disse: Eu vou preparar-vos um lugar. E este lugar está preparado. Porém, nós, enquanto estivermos aqui, temos que cumprir o chamado do Senhor para que um dia possamos também nos assentar àquela grande mesa que está preparada. Mas será que temos dado prioridade ao chamado de Deus para a nossa vida, para que um dia possamos viver essa promessa? Será que nós temos dado prioridade ao chamado de Jesus para a nossa vida? Ou será que temos colocado os bens materiais, os negócios, a família em primeiro lugar? Olha o que o Evangelho de Mateus nos diz. Abra comigo. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. No versículo de número 33, diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja bem, primeiro temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Pastor, o que isso significa? Isso significa que Jesus e o reino dele tem que ser prioridade para nós. E quando ele se torna a nossa prioridade, todas as demais coisas elas são acrescentadas. As bênçãos materiais, o casamento, a família, a saúde, tudo
tudo é acrescentado na nossa vida, porque o maior desejo do Senhor é que nós sejamos prósperos. Não só prósperos financeiramente, mas próspero em saúde, próspero em bênçãos. É tudo que o Senhor quer para nós, mas Ele diz, para que todas essas coisas sejam acrescentadas na minha e na sua vida, nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus? É fazer a vontade do Pai, é estar na casa do Pai, é atender o chamado do Pai, é fazer a obra do Pai, é cumprir o que o Evangelho diz, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Será que nós não estamos dando desculpa para não fazer nada disso e colocando como prioridade as demais coisas? O trabalho, a família, os filhos. O que será que nós temos realmente dado como prioridade na nossa vida? Eu escuto muito as pessoas dizerem, pastora, eu não posso ir porque eu estou trabalhando, eu chego tarde. Pastora, eu não posso ir porque o meu filho é bebê, é pequeno, depende de mim. Pastora, eu não posso ir porque o meu marido, quando ele chega, tem que estar tudo pronto, então eu tenho que preparar as coisas para ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, se tudo isso te impede de buscar ao Senhor, alguma coisa está errada. Sabe por quê? A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, se teu marido é bênção, se o teu filho é bênção, se o teu trabalho é bênção, eles não podem ser impedimentos para que você busque o Senhor teu Deus, porque foi Ele quem te deu. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, as nossas desculpas não são justificáveis quando deixamos de buscar ao Senhor, porque nós temos que estar ali, presente, nós temos que estar ali disponíveis para o Senhor. Nós temos que estar ali o tempo todo disponíveis ao Senhor, porque foi Ele quem nos garantiu a vida eterna. Foi Ele que nos garantiu o direito da salvação quando morreu na cruz do Calvário. Mas quando Ele precisa de você por 2 horas num culto, para levar uma palavra para alguém, para fazer uma visita, para fazer um louvor, seja qual for a obra que o Senhor Ele coloque na tua mão, você não está disponível como Ele esteve para você. Abra comigo aí, Mateus mesmo, no capítulo de número 10. Eu quero te mostrar algo muito importante. No versículo de número 37, Mateus 10, 37. Olha que coisa linda. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha como é forte esse versículo, mas as pessoas não gostam de meditar nele. Sabe por quê? Vai totalmente contra a nossa carne, a nossa vontade. Se eu amar o meu pai e a minha mãe, se eu amar o meu filho e a minha filha mais do que o Senhor, não sou digna de estar com Ele, de ser salvo, de servir. Porque primeiro eu tenho que amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Por que isso, pastora? Porque quando nós colocamos a família, o casamento, quando nós colocamos o trabalho na frente de Deus, isso se torna um ídolo. Nós passamos a dar mais importância, mais valor, mais prioridade para as outras coisas e nos esquecemos o que acabamos de ouvir, de aprender na palavra. Buscai primeiro o reino de Deus. Eu quero te dar um conselho. Comece a colocar Deus como prioridade da tua vida. Eu vou te falar algo sobre mim, um particular meu, que muitos, às vezes, quando me ouvem falar, falam, pastora, você realmente faz isso? Eu faço. Quando eu vou pedir um emprego ao Senhor, eu oro dessa maneira. Senhor, eu quero um emprego que não me impeça de ir à tua casa. Eu quero um emprego que não me impeça de fazer a tua obra. Eu quero um emprego que não me atrapalhe de atender o teu chamado. Se não for assim, eu não quero. É dessa maneira que eu faço. E posso te dizer, Deus sempre me atende. Ele tem me honrado. Eu tenho trabalhado muito, mas em primeiro lugar está a obra do Senhor. Eu sempre estou disponível quando o Senhor me chama. E isso é tão importante. E é tão maravilhoso, porque as bênçãos do Senhor
ela enriquece e não acrescenta dores. Então, eu quero te dar um conselho. Peça direito, para que você possa ser abençoado. Mas peça e coloque Deus como sua prioridade. Senão, não vai dar certo. Enquanto Deus não for a minha e a tua prioridade, as coisas não vão fluir como deveriam fluir. As coisas não vão acontecer como deveriam acontecer. Deus tem que ser a nossa prioridade, para que nós possamos, sim, ser abençoados. E eu quero encerrar esse vídeo te convidando a abrir em 1 Timóteo, no capítulo de número 6. Vamos lá? No versículo de número 10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ei, fica um alerta para a tua vida. Muitos estão sendo movidos por amor ao dinheiro, pelo trabalho, pelos negócios e esquecendo-se de Deus. Esquecendo-se que Ele tem que ser a prioridade e que se Ele não abençoar, não vai durar. Porque tudo que não vem do Senhor é passageiro. O Senhor é aquele que abençoa, mas Ele abençoa aqueles que verdadeiramente o amam e têm Ele como prioridade. Um conselho: não coloque nada como prioridade na sua vida que não seja o Senhor. Não coloque o seu trabalho, os seus negócios, os seus bens materiais e até mesmo a sua família como prioridade. O Senhor, Ele tem que ser a prioridade na tua vida. Porque se Ele for a prioridade, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia nessa palavra. A partir de hoje, coloque o Senhor como prioridade e você vai ver, assim como eu tenho visto e tenho vivido, que Deus, Ele acrescenta mesmo tudo de melhor para a nossa vida quando Ele é a nossa prioridade. Amém? Mais uma vez, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que muitas vidas podem ser alcançadas através desta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.